Olá amigos, hoje vou mostrar para vocês mais uma passagem bíblica que também muitos não estão mais aderindo a esse conselho da palavra de Deus. Muitos estão dizendo que isso também não é mais válido. Vou mostrar para você que ainda é válido. E vou mostrar para você em que eles se baseiam para dizer que não vale, que não é mais válido essa passagem bíblica, certo? Então vamos lá. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. A partir do verso 1 diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os alimentos que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todos os que têm unha fendida, as unhas divididas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esses comereis. Está dando uma característica de que tipo de animal você deve comer. Os que têm quatro patas tem que ter as unhas fendidas e tem que ruminar. A palavra rumina significa aqueles animais que engolem o bocado e volta novamente, fica mastigando. Engole e volta. Isso chama ruminar, né? Então Deus diz que os animais que você deve comer, que tem quatro patas, tem que ter as unhas divididas, tem que ruminar, tem que ter essas duas características. Não pode ter uma só, certo? Verso 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Deste não comerei. Ou seja, se tiver só uma das duas características, não pode comer. O camelo, que rumina, mas não tem unha dividida. Se comer, ele vos será imundo. Arganaz é um tipo de animal, porque rumina, mas não tem as unhas divididas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas divididas. Estas vos será também imunda. Verso 7. Também o porco, porque tem unhas divididas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. E aí vai seguindo a lista dos animais que são imundos, que são inúmeras, muitas, né? Os animais são imundos, são muitos. E eu vou só estou resumindo. E agora, que base bíblica as pessoas usam para lhe enganar de que não está mais em vigor este tipo de alimento, que você deve comer de tudo? Aqui está. Eles se baseiam em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, vou resumir também, a partir do verso 10, capítulo 10, verso 10, diz assim: E tendo fome, aqui está falando de Pedro. Pedro teve uma visão, tal, falando de Pedro. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele teve um sonho, enquanto ele estava preparando seu alimento, ia preparar seu alimento, veio um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Verso 12. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum e imunda. Então aqueles animais eram imundos. Pedro disse: Não vou matar e comer não. Estou com fome, mas não vou comer, porque esses animais são imundos. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Agora Deus está dizendo que aqueles animais, está dizendo para Pedro que aqueles animais não é imundo. Pedro, não chame de imundo o que Deus purificou, Pedro. Aí Pedro, ficou assim. Pedro chamou de imundo os animais e Deus disse, aquela voz disse: Não chame de imundo o que eu purifiquei. E aí, vamos dar prosseguir aqui, né? Aí aqui no verso 28, e disse-lhe: Vós bem sabeis que não é... Aí, deixa eu explicar, só resumindo. Pronto, Pedro teve esse sonho, né? Você já entendeu. E agora ele foi convidado a ir para a casa de um homem chamado Cornélio, que não era judeu.
Era uma pessoa de outra raça, né? De outro tipo de raça ali, de nações, de outro tipo de nações. E quando Pedro chegou lá, veja o que aconteceu. Verso 28. Diz assim, 10 verso 28. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é certo, Pedro falando, que não é certo a um homem judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros. E aí, ele foi para a casa daquele homem, mas ele só, vocês sabem que não é certo. Um homem judeu como eu, ajuntar-se com vocês que são estrangeiros, são de outras nações. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Você viu que não tem nada a ver, que não era para Deus não estar mandando ele comer aqueles animais? Era uma ilustração. Deus queria mostrar a Pedro que o homem, que ele deveria se juntar com o homem, né? Aquele lençol de animais imundos significava as pessoas que faziam parte de outras nações. Veja que ele disse, olha, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum e imunda. Pedro chamou isso de imundo, e Deus disse, não, eu chamo que eu purifiquei de imundo. Aí aqui ele está dizendo, olha, disse Pedro ao pessoal quando chegou lá, vós bem sabes que não é certo um varão judeu ajuntar-se com um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame de imundo. Eles consideravam as pessoas de outras nações imundas, ímpias, que não deveriam se juntar com eles. Então aquele lençol ali representava as pessoas de outras nações, não tinha nada a ver com animais imundos. Então, como Pedro não comia nada imundo realmente, e até hoje nunca comeu e morreu não comendo, o judeu não comia comida imunda, aquele que está lá em Levítico. Então ele deu aquele lençol como sonho, e Deus mandou ele comer, e sabia que ele não ia comer. Aí Deus disse, então, não chame porque eu purifiquei de mundo. Deus está dizendo, eu purifiquei as pessoas de outras nações também. Eu os abençoei. Eu quero que você vá pregar para eles, porque os judeus não queriam pregar para as pessoas de outras nações, e o que não fazia parte do povo judeu. Então, por isso Deus deu essa visão a Pedro. Repare que Pedro mesmo falou, agora eu entendi quando chegou lá. Eu entendi que não é certo a gente se juntar com estrangeiro, mas entendi que Deus disse que não era para chamar o que é comum, as pessoas comuns, de imunda. E o verso 34 ainda diz, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entendeu direitinho qual era o sentido daquela visão. Era não fazer acepção de pessoas, não chamar eles de impuros, de imundos, porque fazia parte de outras nações. Foi isso que ele entendeu, amigo, certo? Não tinha nada a ver com alimentação, certo? E outra coisa, eu não vou ler essa daqui, porque o tempo vai ficar muito longo, mas eles pegam também essa outra passagem, ó, que Jesus disse. Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz alguém ficar impuro. Ao contrário, o que sai da boca é que pode torná-los impuros. Aqui eles entendem que Jesus também está dizendo que pode comer de tudo, certo? E aqui tem mais. Aqui eu estou lendo Mateus capítulo 15, verso 10. E agora Mateus capítulo 15, verso 15, verso 17, 18, diz assim, mas o que sai da boca vem do coração. É isto que faz alguém ficar impuro. Eles pegam essa passagem e dizem para você que não é mais válido Levítico 11, a respeito de alimentação. Mas aqui também Jesus não está mandando você comer de tudo. Aqui não tem nada a ver com alimentação. Como eu falei, nenhum judeu comia carne impura, carne imunda, que era proibida biblicamente. Eles comiam carne limpa. Isso aqui você tem que entender agora o que está dizendo lá em cima, o contexto. Alguém está escondendo alguma coisa sua, de você, na Bíblia. Então, ele está escondendo, só passou o verso abaixo e já está dizendo que é isso. Não. O que isso quer dizer? O que é que esse verso quer dizer? Lá em cima, no capítulo 15, no início, diz assim, ó. Então, alguns fariseus e alguns professores da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e perguntaram, por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos? Eles não lavam as mãos antes de comer e assim desobedecem à nossa tradição. O contexto é que os
Jesus e os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E era uma tradição dos judeus na época lavar a mão várias vezes antes de comer. Se não fizesse isso, o alimento tornaria imundo, impuro. Então não tem nada a ver com pode comer de tudo. Jesus está dizendo ali que ali pode comer de tudo e que não contamina, porque aquilo que está lá na mesa era carnes limpas, carne que todo judeu comia. Agora, eles estavam condenando Jesus e os discípulos porque não lavaram as mãos antes de comer. Então Jesus agora citou aquela passagem. Não é o que entra que torna você impuro, é o que sai da sua boca, porque o que sai da boca é o que está no seu coração. Deu para você entender? Mais uma vez, não se engane com falsos ensinamentos. Tome muito cuidado, certo?